a esta casa para mais uma reflexão, para mais uma conversa. Quando a Alice começou a prece inicial, ela falou em deixarmos lá fora todos os nossos problemas, e eu fiquei pensando, possível? Podemos imaginar essa casa, esse ambiente, como um oásis no difícil deserto da vida. Difícil porque nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. E não podemos nos iludir querer estar num paraíso. A cada momento somos testados, a cada momento a nossa persistência é testada e as provas aparecem. E pensando nesse momento, nesse consolo que a doutrina espírita nos traz, que eu vim hoje trazer para vocês um conhecimento um pouco maior sobre o retrato de Maria. Num desses momentos difíceis, que às vezes a gente não pode deixar lá fora, tem que ultrapassar, eu procurei uma leitura para sintonizar com a espiritualidade amiga, procurei uma leitura espírita na nossa vasta literatura e peguei um anuário espírita na estante e me deparei com o retrato de Maria. Esse olhar meigo, doce, foi me trazendo um momento de paz e de chegada nesse templo que é de oração, de sintonia, com toda essa espiritualidade que está à nossa volta. Me interessei tanto que eu fui procurar saber como que tinha surgido esse retrato de Maria. Muitos diziam que foi um desenho aleatório, e outros que foi psicografado. E é um pouquinho dessa história, desse conhecimento, que eu vim trazer na reflexão da noite de hoje. O retrato de Maria. Francisco Xavier, numa entrevista que ele deu na TV Record, no Rio de Janeiro, ele contou que uma noite, no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, Minas Gerais, na noite de 1º de dezembro de 1984, Emmanuel ditou essa imagem e Chico psicografou. Mas o Chico desenhou? Não. Coincidentemente, na reunião, tinha um grande fotógrafo. Então, Emmanuel ditou para o Chico, e o Chico foi passando para esse fotógrafo, e ele foi fazendo o desenho. Foi desenhando. Então, podemos dizer que é um retrato falado de Maria de Nazaré. O que seria um retrato falado? É bem assim, né? A pessoa que tem a qualidade de desenhista, a gente vai dizendo assim, olha, tem uma testa pequena, o cabelo é escorrido, negro ou loiro, usa bigode, não, lábios finos, e assim a pessoa que tem a habilidade do desenho vai passando essas características para o papel. E foi mais ou menos isso que aconteceu no final dessa reunião mediúnica. Fotógrafo Vicente Avela de São Paulo. Essa fisionomia de Maria que nós estamos vendo aqui projetada nessa tela é a fisionomia que ela apresenta nas suas visitas às esferas espirituais próximas e perturbadoras da crosta terrestre. Perturbadoras? Sim, é aí que Maria e a sua legião de trabalhadores faz o seu trabalho. Continua trabalhando.
continua o trabalho de seu filho, a quem ela aprendeu as experiências sofridas na Terra. Ela se dedica principalmente aos suicidas. Vocês veem que, para se preocupar com um ato desse, só mesmo aquela mãe que sabe o que é sofrer pelo seu filho. Então, os jornalistas que escreveram esse artigo falando sobre esse retrato escrito, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, os jornalistas foram lá em São Paulo procurar o fotógrafo para ver se ele confirmava o que Chico falava. Não que duvidassem do Chico, mas queriam mais detalhes para o seu artigo. E foram lá procurar esse fotógrafo. E ele explicou para eles que não houve pintura, foi realmente um retrato falado. Trabalho basicamente fotográfico. Ele imaginou como foi descrito e foi passando para o papel. Fruto de retoques sucessivos num retrato falado inicial. Ele pega as características e depois vai retocando, com certeza, sendo intuído também pela espiritualidade para chegar ao trabalho final. Feito sob orientação do Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Recebida em preto e branco e depois colorida pelo fotógrafo. Anuário Espírita de 1986. Maria faz essas visitas, realiza esse trabalho na crosta terrestre com a legião dos servos de Maria, esses irmãos que trabalham junto com ela. É uma legião imensurável. Também tem lá uma grande instituição de amparo aos suicidas, criado e organizado e mantido por Maria e seus trabalhadores. O Hospital Maria de Nazaré, nós estamos falando no plano espiritual. A Mansão da Esperança. Esses relatos são feitos no livro Memórias de um Suicida, de Ivone A. Pereira. E por que se trouxe aqui essa imagem na noite de hoje e está se trazendo mais esse conhecimento? Vocês sabem que na hora que a gente pede ajuda é quando o sofrimento está grande. Porque ainda somos orgulhosos, é inerente ao homem a não pedir ajuda. Mas quando chegamos a pedir ajuda, é porque está apertando mesmo. E muitas vezes, quando a gente começa uma oração, a turbulência é tão grande que a gente não consegue conectar o pensamento, não consegue formular uma frase, uma linha de pensamento e perde a oração. Perdendo a oração, a gente perde a conexão com a espiritualidade amiga e não consegue que eles venham nos trazer os fluidos necessários para a nossa harmonização naquele momento. Então, eu sugiro que façam como eu fiz naquele dia. Guardem na sua memória, fotografem e guardem na sua memória a imagem do rosto de Maria, esse rosto de paz, de harmonia, de esperança que ela leva aos nossos irmãos que cometeram suicídio e que são tratados numa outra dimensão na crosta terrestre. Vale a pena mentalizar, a gente consegue se harmonizar. Também, na hora que a gente pode dizer palavras de ofensas, que a gente se arrependa, às vezes, por muito tempo, às vezes até por encarnações, mentalizar o rosto de Maria, que é uma forma de trazer para nós essas irmãzinhas trabalhadoras que fazem parte da sua equipe. Ainda falando de Maria,
vou relatar um fato de Chico Xavier muito interessante, que ocorreu com Chico. Um dia de muita aflição, Chico também, porque os médiuns, os grandes inspiradores, não quer dizer que vivam aqui na Terra num paraíso. Também tem os seus momentos de sofrimento, de arrependimento, de tristeza, e nesse momento eles fazem as suas orações e pedem por socorro. E Chico Xavier também, na sua humildade, como ele ria dele próprio, das suas falhas, dos seus defeitos, ele também contava as suas experiências. E essa é muito interessante. Então, num desses dias que ele estava muito aflito, acordou muito sofrido, ele chama por Emmanuel e pede para Emmanuel levar um recado para Maria, mãe de Jesus, para que ela lhe mande uma mensagem que ajude a aliviar esse sofrimento, que lhe traga um pouco de consolo. Emmanuel ouviu o que Chico pediu e se calou. Uma semana depois, um tempo depois, Emmanuel volta para junto de Chico e disse: anote aí, Chico. Maria pediu que trouxesse o seguinte recado. Chico ficou alvoroçado, pegou um maço de papel, caneta. Pode falar, Emmanuel, que eu já vou anotar. A mensagem era a seguinte: isso também passará. Ponto final. Então, como queremos nós sermos merecedores de grandes mensagens, de grandes artigos, dizendo para a gente se acalmar. E Chico contava isso rindo, mostrando o quanto somos pequenos, ainda para querer um texto completo vindo da Mãe de Jesus. Para vocês terem ideia, meus irmãos, eu gosto muito de pensar nisso, quando eu me acho um pouquinho maior, esqueço da poeira que sou. Eu me lembro que na Via Láctea, onde nós residimos, onde a Terra mal aparece ou não aparece, existem quase 200 bilhões de sóis. Localiza a Terra, e nós, dentro da Terra, somos pequeninos, mas, porém, temos uma única individualidade nos dada pelo Pai Maior, e cada um de nós é colocado no lugar certo, no momento certo, para realizarmos os nossos atos, para cumprirmos com o nosso planejamento. Então, não existe a necessidade de querer viver a vida de outro, de querer ser maior do que o outro. Estamos aqui irmanados para viver numa fraternidade única, aprendendo a ouvir os ensinamentos juntos, o consolo da doutrina espírita, dizendo que todos nós temos a mesma oportunidade a cada sol que brilha, a cada dia que vivemos e a cada encarnação. E elas são milhares, milhares. Então, hoje, nessa atribulação que estamos vivendo, nesse desconforto moral que estamos vivendo, nos sentindo vulneráveis, achando que estamos sozinhos, temos que lembrar que, além da legião de Maria que nos atende, temos essa espiritualidade imensa, o nosso governador do planeta, Jesus, que está ali trabalhando e segurando o leme da nave.
lembrando do Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, Chico Xavier psicografa, contando a formação da etnia brasileira, como nosso povo foi formado, contando detalhes da nossa história do Brasil, mostrando que naquela época eles faziam esse planejamento. E agora, meus irmãos, que nós já estamos mais maduros e começamos a entender as coisas do Pai que Jesus veio nos ensinar, e agora o Espírito da Verdade completa através das obras de Allan Kardec, não estamos sem rumo. Nós temos essa força em nosso favor, toda essa espiritualidade amiga, que a gente deve aprender, ter fé, aprender a conectar, através da prece verdadeira, pura, vinda do coração. Às vezes, como espectadores, nós ficamos ouvindo ou lendo e ficamos truncando a mensagem com críticas. Isso é muito fácil, o julgamento é muito inerente ao homem, e perdemos a mensagem que nos conforta, que nos alivia o coração. Às vezes se diz, eu fui esperando um grande ato literário, uma grande conferência, e foi algo tão simples. Mas, com esse meu senso crítico, eu perco a mensagem simples. Lembre-se, quando Jesus veio à Terra, ele juntou para si não os doutores, mas os pescadores. Homens brutos na matéria, na intelectualidade, mas humildes e simples de coração, queriam sustentar toda essa doutrina de consolo, de paz, de harmonização. E nós temos um momento de acordar. Quando não acordamos através do amor, são raras exceções, nós acordamos pela dor, e essa conversa é antiga. Mas essa dor que nos faz sentir a dor do outro e querer estender a mão, ser fraterno com o nosso irmão. E é essa comunhão que ele nos ensinou, esse momento de dividir esse maravilhoso, espetacular banquete espiritual, onde, como disse a Alice no início, se preparam os nossos irmãos, preparando o nosso ambiente, preparando os nossos corações, aqueles entes afins já desencarnados que a gente nem imagina e nem lembra, vêm também para nos encontrar nesse momento de paz, de comunhão. Depois a gente diz, não gostei muito não, mas eu saí daqui mais leve. E é isso, esse derramamento de energia, de fluidos que levamos para casa e nos traz a reflexão. Como vou ser amanhã? Será que eu vou entender o recado que para mudar o mundo eu também tenho que mudar? Eu não posso exigir das pessoas o que elas não podem me dar, mas eu posso exigir de mim um trabalho melhor, em prol do nosso próximo, em prol da caridade. Caridade esta, inclusive com os animais que a gente vê no mundo de hoje, tanto maus tratos, falando também de crianças. E bem-vindo àqueles que constroem obras de conforto físico, espiritual, que dão equilíbrio a todos aqueles que recebem a graça da reencarnação. E é isso que nós vamos agradecer na noite de hoje, a graça da reencarnação, e aprender também mentalizar o retrato de Maria, o seu maravilhoso trabalho, e também
a pedir, nos conectar com essa legião de irmãs trabalhadoras que podem nos ouvir e nos amparar. É isso que eu desejo para todos. Agradeço a atenção desse momento e que possam todos seguir para os seus lares, levando essa fluidificação derramada na noite de hoje, essa comunhão fraternal entre irmãos que se amam cada vez mais como Jesus nos amou. Obrigada. Boa noite.